Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima e a minha convidada de hoje é a Luísa Loyola. A Luísa trabalha numa empresa que eu acho que todo mundo que trabalha ou sonha em trabalhar com moda conhece e que ajuda muitos designers mundo afora. Eu estou falando da WGSN, empresa líder em previsão de tendências de design e consumo no mundo. Ela é gerente de contas dos segmentos de moda, arquitetura e decoração há 5 anos. E com toda essa bagagem, ela já foi palestrante em diversos eventos como WGSN Trends, High Design Trends e ABC Casa Fair. E desde 2018, ela assina a coluna Tendências do Morar na revista Casa e Jardim. Luísa, muito obrigada por ter topado participar do podcast. Estou muito feliz em ter você aqui comigo hoje. Ai, Mari, obrigada a você pelo convite, que bom que deu certo, né, esse alinhamento de agendas, né, a gente trabalhando de casa, e, enfim, mas estou bem feliz pelo convite. Eu que agradeço. Bom, antes da gente começar, só alguns recadinhos para os ouvintes. Lembre-se de dar um like nesse vídeo e se inscrever no canal se você está vendo pelo YouTube. E se você está ouvindo pelo Spotify, também tem um botãozinho de seguir o podcast ali. Então é isso aí. Luísa, eu acho que você foi a primeira pessoa a participar do podcast que já participou de outro podcast antes. Olha, sim, recentemente até. Sim, esse podcast foi sobre nostalgia, né? Isso. Qual que era o nome do podcast? Bem hoje o Instagram tá fora de ar e eu não consegui pesquisar o nome do podcast. Perfeito, foi o dia sorteado, né? Isso acontece, acho que uma vez a cada ano, mas enfim, é do podcast da Hypeness, que é um site, sim, enfim, que fala bastante sobre conteúdo de entretenimento, mídia, tendências de comportamento também, e eles fizeram esse convite diretamente para a WGSN, né? E eu como correspondente, né, e trabalhando com tendências lá dentro, fui a porta-voz para falar sobre nostalgia. Muito legal, então você tá acostumadíssima já no podcast. Ai, não posso dizer que é acostumadíssima, mas eu já tive uma experiência assim. Maravilha. Então, eu queria saber um pouquinho da sua trajetória. Eu achei muito interessante que a sua primeira formação não foi diretamente relacionada à moda, mas indiretamente tem tudo a ver com a moda, que é com comunicação social, né? Sim, sim. Então, se puder começar falando um pouquinho da tua formação, acho que seria bem legal. Perfeito. Nossa, já me leva aí a 15 anos atrás. Eu me formei... Não, vamos começar pelo início. Então, eu entrei na faculdade em 2005. Até contando um pouquinho pra mim, Mari, depois me fala se eu tô falando demais, tá? Porque eu gosto de contar as coisas, mas com detalhes. Mas eu sou de Joinville, Santa Catarina. Você é de Joinville também? Eu não acredito. Sim! Eu jurava que você fosse de São Paulo. Não, eu não tinha falado antes. Nossa, é que assim, eu já moro em São Paulo desde 2005, né? E continuei morando aqui e tal. E assim, inevitavelmente a gente vai perdendo sotaque, né? Eu sei que eu falo já bem paulistanês, mas pra quem é daqui, eu tenho sotaque do sul, né? Que eles falam que é, né, do sul, todas as regiões, enfim. Então enfim, que falha minha não ter te contado antes, mas nossa, sim, não acredito. Porque eu tenho que treinar um pouco o meu jeito de falar, porque eu falo muito rápido, bem joinvilense. Então o podcast tá sendo bom pra mim, pra eu falar um pouco mais devagar, mas eu não percebi nada de sotaque. Não, eu acho triste, porque eu adoro, né, o meu sotaque, enfim, adoro o sotaque da região. E não queria perder isso da minha identidade, mas é inevitável, porque trabalhando aqui, a gente fala, né, enfim, né, falo com muita gente daqui, do Brasil inteiro, então inevitavelmente a gente vai, né, absorvendo muito do dia a dia mesmo. Então, sou de Joinville, fui para São Paulo fazer faculdade em 2005. Eu me formei na ESPM São Paulo, que é a Escola Superior de Propaganda e Marketing. E já começou que já era um sonho ali, né? Eu já tinha esse desejo de fazer comunicação social com habilitação em marketing. Eu queria ir pro viés de marketing mesmo, porque quando se faz esse curso, pelo menos da ESPM, você pode escolher se quer a parte criativa, se quer trabalhar com comunicação, se quer mais para agência, ou então pro lado mais, que a gente chamava na época, né, que era um lado um pouco mais business, que assim era para trabalhar com marcas, com a parte de marketing,
né? Enfim, então fui fazer faculdade, né? Terminei ali lá por 2009 e esse interesse por moda, né? Em atuar na área de moda, não necessariamente como estilista, né? Não na área criativa, mas trabalhar com marcas de moda veio no ano que eu estava fazendo o meu TCC. Né, que a gente fez sobre a Casa de Criadores, né? Então Ai, sim. quem já trabalhou com moda, trabalha com moda, conhece, né? Já ouviu falar do evento, que né, eu até não estou acompanhando mais tanto hoje em dia, mas na época, né, pensa, em 2009, era o celeiro de novos talentos, né, que a gente falava, então era onde lançavam-se os designers, né, era muito, enfim, tem o São Paulo Fashion Week, que é, né, para as marcas mais estabelecidas, né, no Brasil, e o Casa de Criadores era, na época, um celeiro de novos estilistas. E eu já fui finalista de um concurso deles sobre homofobia fora de moda. Nossa, da primeira vez. Sim, que ano que foi? Bem legal. Eu acho que foi 2010. Nossa, 2010. logo depois. Foi bem legal. Era... Eu olhando hoje a estampa que eu fiz pra esse concurso, eu acho a coisa mais horrível do mundo, porque eu tava assim, bem no início da minha carreira na moda, lá no curso técnico do Senai. Mas foi muito legal ter participado e ser a única de Santa Catarina a ser finalista nesse concurso. Foi muito legal. Nossa, que demais! Parabéns! Obrigada. Eu sei que eles tinham vários, né, concursos mesmo, né? E lançavam esses estilistas no mercado. Então, a gente, no meu TCC, na verdade, na SPM, é em grupo, né? Enfim, é um projeto que a gente faz sobre um produto, uma marca, uma empresa, enfim, tem alguns, né, critérios ali. A gente escolheu um evento de moda, que já era, na época, super disruptivo, né? Porque geralmente, né, quem trabalha com marketing escolhia algo mais, né, enfim, uma coisa mais tangível, ou sei lá, algo realmente diferente. E a gente escolheu para fazer sobre Casa de Criadores, e aí que comecei a conhecer um pouco sobre a cadeia produtiva têxtil, cadeia da moda, o que envolve pesquisa de tendência. Foi lá que eu descobri o que na época a gente chamava de birôs de estilo, né, que hoje eu acho que é um termo que não é tão usado, porque não é só, né, por exemplo, né, em pesquisa de tendência a gente fala muito sobre comportamento, então não é necessariamente um direcionamento só de design, né, só criativo. Mas foi ali que eu ouvi falar dos birôs de estilo e, né, acabei conhecendo aí a WGSN e eu, né, na época foi assim, nossa, que sonho trabalhar com isso, ai, era tipo, deve ser, né, enfim, eu tava super encantada, assim, com esse universo de cool hunting. Aí, claro, a gente, né, eu comecei a estudar um pouco mais sobre o processo de pesquisa de tendência, o termo cool hunting, o termo influencer, que na época, pensa, em 2009, tava lançando o Twitter, não tinha Instagram, Facebook não era nada do que é hoje, então não existia esse mercado influencer, essa coisa, né, essa teia, não era tão complexa. Você falava muito de blogueiras, né? Eram as blogueiras, exatamente, os bloggers, enfim, mas assim, muito ainda no início, né, de todo esse universo que hoje virou um business. Então, né, continuando a história como é que fala? De estudos, né? Então, terminei ali o TCC em 2009, me formei e logo emendei uma pós no IED, né? No Instituto Europeu de Design, também em São Paulo. Era uma pós aí de 2 anos. Então, eu fiquei, né, enfim, 6 anos aí, 7 anos, porque eu também interrompi um período lá para fazer intercâmbio, fazendo, né, essa especialização em Fashion Marketing and Communication, era o nome do curso. Eu não sei se ainda existe hoje. Mas e lá onde você fez intercâmbio? Eu fiz bom, primeiro eu fiz, né, durante a faculdade, só no período de summer, né, 1 mês e meio, mais ou menos. Na metade da faculdade eu fui para Santa Bárbara, Califórnia, para fazer um intensivo de inglês. Ali eu ainda era bem, a gente nem sonhava que ia trabalhar com isso, não foi voltado assim para a área profissional, foi mais para aperfeiçoar inglês. E foi rapidinho, e depois eu emendei, não emendei, mas, né, um semestre depois, talvez 2, eu fiz um semestre em Barcelona, fiz espanhol também, né, então queria aprender espanhol na raiz mesmo, apesar de que em Barcelona se fala catalão também, né, mas, enfim, né, obviamente fui fazer curso, fui procurar uma escola e tal, e, enfim, sou apaixonada pela cidade desde então.
É legal falar disso, eu sempre falo de intercâmbio e viagem aqui, porque o nome do podcast é Moda na Mochila. Não só pelo quesito de aprender, mas também sobre viajar, né? Uma coisa meio fashion backpacker, sei lá, algo assim. Então, eu acho sempre legal falar sobre viagem, porque eu também moro no Canadá, né? Então, quero incentivar as pessoas a viajarem e estudarem fora, trabalharem fora, então acho muito legal falar disso. Sim, eu acho isso ótimo também, porque obviamente, né, tendo esse privilégio de poder passar um tempo fora, Sim. Claro que eram outras circunstâncias, né, hoje em dia tem muito mais fatores aí atrapalhando ou, né, enfim, no caminho, em relação até à questão, sei lá, não só moeda, mas também pandemia, né, o mundo é diferente e tal. Então, meus pais sempre incentivaram, né, quando puder ir fazer, né, estudar. Então, eu sempre fui para estudar alguma coisa, mesmo que sendo só a parte de línguas, né, todo o contexto cultural, você absorve tudo, né, e eu sempre aproveitei muito, assim, lá mesmo em Barcelona, todo dia eu ia ver uma exposição, eu ia bater perna, sei lá, eu tava, né, absorvendo aquela cultura, assim. Então, pretendo fazer isso em outro período também da minha vida. Eu acho que, né, eu sou também desprendida nesse sentido, assim, ainda mais quando é um período, né, você quer voltar, sei lá, em meio ano, um ano. Sim. Eu acho que a gente acaba aproveitando mais, assim, quando tá fora, né? Sim, sabe que vai voltar. Legal. E aí, depois que você se formou, você acabou trabalhando com marketing mesmo, né? Não foi direto pro WGSN. Não, isso ainda teve uma caminhada aí pela frente. Não foi assim, nossa, me formei e fui pra WG. Eu comecei a me interessar, então, por trabalhar com o universo de moda, mas nunca quis ser estilista e tal. Nunca quis lançar uma marca, não era bem esse o objetivo. Era pra trabalhar mesmo com branding, com construção de marca, relação com mídia, né, tudo dentro de todas as atuações dentro de uma marca de moda, né, campanha, RP, então assim, né, queria trabalhar com esse universo. E aí a minha irmã, na época, tinha uma marca própria, minha irmã é estilista, minha irmã se formou na Santa Marcelina. Nossa, que legal. Sim, e a minha irmã, o nome dela é Carolina, né, e ela super, né, começou a lançar uma marca dela. A gente era super nova isso, né? Eu tinha, sei lá, 20, quando eu me formei eu tinha 22, ela tinha 25. Ela então tem a marca ainda ou não? Ela não tem mais, ela tinha uma marca que era super pequena, né? Era super artesanal e ela vendia em lojas multimarcas. E depois ela começou a fazer sob medida, indo mais para essa área de vestidos de festa e tal. Mas a minha irmã é super mãezona, tem 3 filhas e ela, enfim, não quis também abdicar dessa parte, né, de atenção à família. Então, ela hoje não tem mais a marca, mas também, enfim, quem sabe no futuro. Imagina. E aí eu comecei a trabalhar com ela, porque a gente montou a marca do zero, assim, a minha irmã sempre à frente de estilo, e eu fiz toda a parte comercial. Eu lembro que eu fiz um plano de negócio, porque eu tinha acabado de sair da faculdade. Então eu montei diagnóstico, estratégia, assim, fiz um negócio do zero, assim. E numa marca super pequena, óbvio, né? Então a gente fazia campanha, fazia casting, na época tava começando as redes sociais, né? Então eu fazia, nem era Instagram ainda, né? No Twitter, fazia algumas postagens no Facebook, sempre, né? Fazendo toda essa curadoria ali, né? De assuntos e conteúdos e fotos e tal. Enfim, corta para um tempo, nem lembro quanto que durou, talvez 2 anos isso, enquanto eu estava até fazendo a minha pós, né? Então foi ótimo, porque eu tinha bastante flexibilidade, trabalhava com ela, né? E continuava estudando. E aí eu fui trabalhar numa marca de acessórios, né? Não sei se você conhece a Lu. L-O-O-L. Eu vi o Instagram deles, muito lindo. Sim, também é uma marca muito bacana, aprendi muito porque era também, né, hoje já cresceu bastante, é outra realidade, mas também era uma marca mais autoral, a gente fazia tudo, né, eu era, acho que a única pessoa do marketing, também tinham várias frentes ali que a gente atuava, então aprendi muito também, eu sempre trabalhei em empresas, pelo menos nessa época, né, bastante enxutas, né, que, enfim, não tinha estruturas, assim, de marketing e tal, então fazia basicamente tudo. E aí depois eu fui passei quase, acho que foram 4 anos, né, passei 4 anos trabalhando numa marca de moda masculina, então eu fui do feminino
para acessórios, depois moda masculina, que aí era uma marca maior ainda, que é a Aramis, né? Hoje em dia é enorme também, e já era grande na época. Sim. E também trabalhando com marketing. Fiquei lá, eu acho que foram 4 anos, para daí então surgir essa oportunidade de ir para a WGSN. Então, Muito acho que legal. contando aí foram, sei lá, dos 22 até 30 anos. Eu tava fazendo 30 quando entrei na WG. Então, foram aí 8 anos de trajetória até, digamos, chegar ali no meu sonho, né? Então, sabe o que eu acho legal você falar isso? Você falou que você, quando começou a descobrir essa parte de pesquisa de tendências e de moda, era um sonho para você trabalhar na WGSN, né? E eu gosto muito de falar aqui sobre nenhuma carreira é impossível. Porque quando eu vim morar fora, aqui no Canadá, fui morar fora do Brasil, eu achava que eu não ia conseguir trabalhar com moda, porque o meu inglês não era muito bom, porque também a gente tem muita síndrome do impostor, né? Como agora a gente tem um nome pra isso, então a gente usa bastante esse nome. Total. E aí, no fim das contas, eu fui construindo o meu caminho e consegui. E eu acho que a mesma coisa é com uma grande empresa como a WGSN, né? Eu acho que muitas pessoas sonham em trabalhar lá, mas muitas vezes são bloqueadas porque pensam que é inatingível, né? Mas eu acho muito legal que eu conheço você pessoalmente, né? Quando eu trabalhava em São Paulo, eu tive a chance de conhecer. E você não é uma influencer, não é uma pessoa pública nem nada. E você conseguiu construir o seu caminho para chegar no seu sonho, né? Então eu gosto de falar que não é impossível. Sim, também acho, Mari. E eu, quando você me chamou, né, para fazer esse papo, eu falei, nossa, eu vou fazer porque, primeiro, não foi fácil, né, chegar, né, atingir esse sonho e tal. Óbvio que a gente tem, em todo trabalho, em toda profissão, a gente faz coisas que a gente gosta, coisas que a gente não gosta. Sim. Só para dizer aqui que não é perfeito, mesmo estando num lugar que eu adoro, que eu admiro, que eu sou apaixonada, assim. Mas, né, a gente acaba tendo que fazer coisas que às vezes não gostaria de fazer, né? Não tá no meu dia a dia, não gostaria de fazer isso diariamente, mas enfim, são funções. E assim, eu lembro quando eu tava bem, assim, também no começo da carreira, né? Lá, trabalhava na marca da minha irmã. E eu fui tentando, assim, trabalhar com outras, né? Fui tentando, enfim, me desenvolver profissionalmente, né? Eu me aplicava para várias vagas, queria crescer. E eu lembro que, assim, nossa, sabe quando, sei lá, você manda um e-mail pra alguém? Nossa, o que eu recebi de... Primeiro, 0 respostas. As pessoas, assim... Desculpa a palavra, mas eu preciso falar a expressão. Cagando pra você, né? Tipo, ninguém quer falar com ninguém, ninguém não interessa. Enquanto você não for importante, você não interessa. E eu lembro que, assim, eu mandava um monte de e-mail. E aí, pessoas faziam pontes, né? Ah, fala com fulano, que é meu amigo, que trabalha não sei onde, ele pode te ajudar, pode bater um papo contigo. E, nossa, acho que, sei lá, quantas vezes alguém fez isso por mim. E eu prometi pra mim mesma, aí assim, não que eu seja alguém muito importante nem nada, mas todo e qualquer papo que alguém queira ter comigo, eu tô aberta. Ai, Assim, que maravilha. Falar no telefone, no WhatsApp, né? Antigamente era ao vivo, né? Tomar um café. Então, por mais assim, não vai dar em nada, mas eu quero ajudar alguém, sabe? Se a pessoa quer falar comigo e ela, por algum motivo, acha que isso vai agregar na trajetória dela, na carreira dela, assim, como um papo mesmo, como uma dica, sei lá, quer me perguntar alguma coisa, eu tô muito Eu e o aberta. Moda na Mochila agradecemos, porque eu acho que vai ser muito esclarecedor para pessoas que também têm um sonho parecido de trabalhar com tendências, né? E deixa eu te perguntar um negócio. Pessoas que trabalham com moda têm uma dificuldade de fazer a família e os amigos entenderem com o que elas trabalham, né? Eu trabalhei na Malve, que é uma grande empresa, sei lá, quase 4 anos. Meu pai, de vez em quando, ainda me perguntava: qual o nome daquela empresa que tu trabalha mesmo? O que tu faz lá? Sim. E assim, eu era estilista. E eu imagino que talvez pesquisa de tendência seja ainda mais difícil de entender. A sua família e amigos entendem, assim, o que você faz? Olha, foi uma ótima pergunta, porque assim, é diário isso, né? Eu digo assim, como eu sou formada em marketing, né, publicidade e tal, esse universo tá muito próximo à pesquisa, a comportamento, à mesma moda, e muitos dos meus amigos ainda são desse núcleo.
com eles eu não tenho dificuldade, assim, Sim. é até, né, super, né, familiar, super corriqueiro para eles entenderem o que é. Mas assim, ninguém quase conhecia, a não ser as minhas amigas que já trabalharam no universo da moda, que tem algumas. Então, quando eu conto pros maridos, né, maridos delas, ou para algumas pessoas que são de outros universos, não conheciam. Pra família, eu também tenho uma família já, assim, eu digo família mais próxima, né, que tá no mundo dos negócios, uma galera também já trabalhou com moda, criatividade, então entendem também. Mas se for um pouco mais longe, né, a avó, a um tio, uma tia, um parente, assim, alguém que, não por nada, mas às vezes porque não tem essa familiaridade com isso, não é um desafio, mas é interessante, porque a gente se força a traduzir o que a gente faz de uma forma muito simples. Né, de uma forma direta, sabe, super, né, com exemplos práticos, né, então é gostoso, assim, até de explicar. Pra tu ter ideia, eu já contei pras minhas sobrinhas de 8, 11 anos o que eu faço. E aí, pra elas é mais desafiador ainda, porque elas não trabalham, elas não sabem o que é isso. Então, eu dei um exemplo, né, uma vez que eu contei pra elas, elas eram até mais novas, né, a que tem 11 hoje, eu acho que devia ter uns 8, 9 na época. Daí eu falei, a tia Lu trabalha com... Aí, claro, né, eu dei uma floreada, né, falei, a tia Lu vê o futuro, a tia Lu sabe o que vai estar na moda. Aí eu toda hora, na hora que eu falo, assim, eu já tento trazer mais explicado ainda, né, então, sabe essa roupa aqui que tu tá usando? De que marca que é? Aí ela falava, daí, sei lá, eventualmente era um cliente meu, né, que eu atendo na WGCN. Então eu falo, então, pra essa né, XPTO, essa marca aqui, fazer essa estampa da florzinha, foi a tia Lu que ajudou a falar né, a passar que essa florzinha ia ser um desenho legal, que as crianças iam querer comprar. Claro que assim, pensa, nem sei se ela entendeu, mas até hoje ela fala assim, a tia Lu trabalha com coisas do futuro. Que fofas! Aí assim, obviamente que não sei até que ponto entenderam, mas lembram, né? Elas, enfim, né, absorveram alguma coisa daquilo. Muito fofo. O meu afilhado, ele fica assim, tia Mari, faz um desse, tia Mari, faz um daquele. E teve uma vez que ele pediu pra desenhar um Batman numa nave. E aí eu fui lá e desenhei esse Batman numa nave, assim, bem rápido, né? E aí ele mandou alterações de desenho. Que ele não gostou do desenho que eu tinha feito. Daí eu falei, meu Deus, era só o que me faltava, né? A gente já fica durante o dia pedindo fazendo alterações de cliente, de chefe, até fazendo meu sobrinho, de 3 anos de idade. Muito engraçado. Isso mesmo. É isso aí. Bom, agora eu queria falar contigo sobre como que é o dia a dia de uma account manager na WGSN. Eu sempre falei no WGSN, mas eu vi que você escreve na WGSN, né? Que a gente denomina a consultoria, né? A consultoria de previsão de tendências. Então é a WGSN. Mas, enfim, não precisa se preocupar com isso, não. Tanto faz. Enfim, qual é a pergunta? Me distraí. Qual que é o dia a dia de uma account manager na WGSN? Quais são as suas atividades? Sim, eu acho que isso até é uma coisa legal de falar, porque eu tava comentando aqui sobre o sonho, né, de trabalhar lá e tal. E a minha função hoje é ser a gerente de contas, né? Então, a account manager é uma gerente de contas que atende uma carteira de clientes, né? Então, o meu trabalho é um trabalho consultivo, né? No sentido de auxiliar esses clientes a identificarem as tendências, absorverem ela da melhor forma para o seu mercado, né, colocarem em prática todos os contextos que a gente traz, né, a parte de reportes, todos os direcionamentos que a gente traz, né, de certa forma eu ajudo eles a traduzir isso para a empresa deles. Mas eu não sou uma pesquisadora de tendências, eu não sou, né, o meu cargo, né, eu não sou, digamos, a pessoa que trabalha fazendo necessariamente no dia a dia esse cool hunting. Até é legal porque a gente tem, né, vários reportes de tendências que são feitos sim pelo time local e a gente contribui com essa análise de tendências regionalmente, né? Então, você estava comentando, né, na introdução que eu sou especialista na área de moda e decoração, né, que são as duas verticais mais
mais expressivas para minha carteira, né? Claro que eu atendo algumas agências de comunicação, tenho alguns outros segmentos, né, um pouco mais específicos, alguns shoppings, mas digamos que a minha área, né, a maior parte dos clientes são de moda e seguido de decoração e interiores. Então, e eu acabo, né, tendo a maior fatia ali de clientes do segmento de interiores. Então, eu sou especialista na área de decoração e de interiores na WGSN Brasil. Então, eu assino a coluna da Casa e Jardim, né, pela WGSN, mas eu que faço as matérias, né, eu que faço o texto. Eu sou a porta-voz de tudo que é, ou quase tudo, né, que é em relação a esses segmentos, né. Então, já participei de algumas feiras, alguns eventos, né, enfim, então a gente acaba sendo, né, todo o conteúdo que na WGSN, os editores, né, os especialistas em tendências têm alguma dúvida se aquela tendência vai ter aderência no nosso mercado, eu sou a go-to person, né, eu sou a pessoa desse segmento que responde por isso aqui localmente. Que então, legal. O meu dia a dia não é isso, né, pontualmente isso acontece, mas a minha função é, de fato, né, atender esses clientes na WGSN, né? E aí envolve várias funções mais práticas, né? No sentido de reuniões de Trend Talks, né? Então eu sou a pessoa que você já deve ter participado, né? Sim. Apresento aquele conteúdo, a gente troca bastante ideia com os clientes, eles, né, podem tirar dúvidas com a gente, tanto em relação a conteúdo, ou se determinada tendência vai ter mais adesão aqui, ou qual é a nossa visão sobre aquele, né, aquele assunto. Então, esse trabalho mais consultivo mesmo. E, claro, a parte burocrática, operacional, que sempre tem, renovação de contratos. Né, a gente acaba fazendo também muito essa parte de vendas, né? A parte comercial também está embutida aí nessa função. Legal. E você já já participou de algum evento internacional do WGSN? Já, eu fiz, na verdade, pela WGSN, claro, né? Sendo account manager. Fui contratada por um cliente meu. Eu não vou falar, tá? Porque eu não sei se isso pode ser aberto ou não, tá? Mas é um super, né? Um grande cliente aqui do Brasil, né? Da indústria de calçados. E eu fui contratada para fazer uma palestra em Marrakech. Que sonho, que tudo! Eu falo pra eles isso, até hoje são clientes, né? Que foi, assim, o ápice da minha carreira. Eu amei fazer, porque eu, enfim, já tinha ido pra Marrakech e é um daqueles lugares, assim, que... sabe, assim, que... Sei lá, escolhe um lugar que tu já foi, que tu amou. Eu sempre falo Marrakech, né? Então é o meu lugar preferido, assim, de turismo. Acho que é porque é um dos lugares mais diferentes que eu já conhecia, assim, em termos de cultura. Diferente da nossa cultura, né? Da nossa cultura. Muito inspiracional. Muito Exato. legal. Então, me apaixonei quando fui. Quando eu morava em Barcelona, né? Foi a primeira vez que eu fui pra lá. Então, pude voltar. Isso faz 2 anos. Eu estive lá em 2019. E foi, assim, super bacana. Que legal. Então, já participei de convenções da WGSN também. A gente ia todo ano para conference, né, para nossa conferência de todos, né, enfim, né, as pessoas, né, que trabalhavam no mundo todo se reuniam para essa conference, era em Londres sempre, em janeiro, onde a gente absorvia, digamos, as principais tinha apresentação de tendência, tinha alinhamento de todas as áreas, marketing, finanças, enfim, quais eram os objetivos para o ano, uma conferência mesmo, né, uma convenção. E eu não apresentei nada lá, mas a gente, né, super participava, enfim. Deve ser muito legal conhecer as pessoas que ficam te mandando, assim, se fosse uma palestra dessa, as pessoas que ficam te mandando lá as newsletters mundiais, né? A Carla, nossa, que sonho que seria. E esse pessoal, mesmo do board, né, pessoas super... Né, enfim, de cargos de liderança, costumavam vir com frequência ao Brasil também. Legal. Então, aqui no Brasil, na América Latina, né, a gente tem um escritório em São Paulo. Então, sei lá, a cada 2, 3 meses sempre tinha alguém importante aqui para fazer, né, enfim, né, alinhamento de negócios e tal. E é uma empresa muito acessível, assim, no sentido de pessoas muito próximas, muito abertas para diálogo, para conversar, muita troca mesmo, né? Como é uma empresa global,
enfim, né, as pessoas, é uma rede mesmo, né, de especialistas, né, enfim, pessoas de diversos Incríveis. backgrounds, e é super parte mesmo do negócio, né, você trocar ideia, né, então as pessoas são bem legais mesmo. Muito legal. Bom, nós falamos sobre a sua função, que é de gerente de contas, né, account manager, e quais são algumas das outras possibilidades dentro do WGSN? Aqui no Brasil, Pode ser no Brasil. a gente tem um escritório, né, como eu falei, em São Paulo, então é um time aí bem encorpado, né, a região, né, tem crescido bastante, né, então proporcionalmente vem crescendo também as áreas. A gente tem, além da área de account manager, assim, tirando administrativo, financeiro, tem marketing também, que eu acho que é super bacana, que enfim, uma área também bem, né, de acordo até com esse papo hoje. Mas, além da função de account manager, também tem o que a gente chama de client service, que até é uma área que trabalha em parceria com o account manager, né? É uma pessoa responsável por, enfim, fazer todo o atendimento. Ela também ajuda a fazer curadoria de conteúdo. É uma pessoa também da área criativa / comercial, mas não tem, né, esse viés tão comercial. Ela é mais mesmo como enfim, um atendimento também. Então, geralmente, a gente trabalha em duplas. E volta e meia a gente tem oportunidades rolando, tá? Então, até sugiro seguirem aí no LinkedIn, especialmente, né? No Instagram também. A gente sempre divulga aí quando tem novas vagas na área, né? Na região. E a parte de pesquisa de tendências em si mesmo, de Cool Hunter, fica em Londres? A gente tem especialistas espalhados no mundo todo, né? Acho que até hoje mesmo, por questão até do novo contexto, né? As pessoas trabalhando de qualquer lugar, isso é sempre, né, super bem-vindo, assim. A área de conteúdo aqui também tem algumas pessoas do time, né, locais, trabalhando daqui. Então, acho que a vaga, sei lá, acho que o nome é editor de conteúdo, né? Alguma coisa assim. Que são pessoas, né, de diversos backgrounds também, que são responsáveis aí por mapear essas tendências. Muito legal. Eu tenho uma pergunta que é mais pessoal do que profissional. Não, na verdade é meio a meio. Ótimo. O que mudou na sua visão depois que você se tornou mamãe? Porque eu sou designer de moda infantil praticamente desde o início da minha carreira. E eu tenho muito essa curiosidade, assim, porque eu tenho amigas minhas que se tornaram mães que falaram que o método de criação delas mudou muito depois que elas viraram mães. Tu acha que mudou alguma coisa pra você? Método de criação? Ou de trabalho, como você enxerga as tendências, sei lá. Entendi. Como que agora, sendo mãe, eu sei lá, vejo uma tendência de infantil e absorvo essa informação. Tá. Eu acho que pela experiência a gente ganha um repertório mais rico, né? Obviamente, quando eu não era mãe, eu via lá, tá na moda jardineira para bebês. Gente, não é nada prático. Então, tô citando... Não é prático nem pra mim, né? Às vezes eu adoro o macacão, né? E fica aquela cena maravilhosa, tem um meme que é muito engraçado, tipo, você toda maravilhosa de macacão e aí você fazendo xixi com o macacão todo abaixado. É muito engraçado. Depois eu coloco no stories pro pessoal ver. Sim, né? Eu dei um exemplo X, assim, mas vários, assim, né? Nossa, mas... é lindo, mas... Olha, eu como consumidora não ia comprar, não. Porque, né? Óbvio que essas informações a gente... Como é que eu falo? Eu sempre pontuo, né? Falo, gente, essa é a minha visão, né? Tô falando aqui como mãe e tal. Né? Tirando ali o relatório, né, tirando o crachá, mas eu costumo ver, assim, como algo que enriquece totalmente, assim, a visão de tudo, né, não só por trabalhar com tendência, né, do segmento infantil, né, mas acho que, sei lá, me transformei de fato, assim, numa melhor profissional, né, eu acho que a gente equilibra muitos papéis, né, quando você se vê sendo mãe, tendo que priorizar tanto a família, mas também, né, não querendo deixar a vida profissional de lado. Então, eu já havia escutado isso de outras colegas, né, ou chefes, ou enfim,
outras, né, pares, Uhum. que falavam isso. Nossa, eu depois que fui mãe, eu acho que eu trabalho melhor. Porque a gente tem tanto esse senso de querer ficar com o filho, né? Que a gente se organiza mais, que a gente, enfim, conduz melhor as nossas prioridades, o tempo. Então eu acho que é um ganho, assim, em todos os sentidos, né? Eu tenho muito essa impressão. Agora eu não tenho filho, né? E aí eu penso assim, gente, como é que eu vou ter filho se eu não tenho tempo pra limpar a casa, sei lá, pra fazer compras? Mas parece que as minhas amigas que têm filhos são muito mais organizadas e conseguem muito mais tempo pra fazer tudo. Muito incrível como tudo se encaixa, assim. Claro que nada é perfeito, né? Mas... Não, eu acho que, assim, eu acho que é muito de perfil também, né? É uma das coisas que algumas amigas minhas me perguntam, assim, amigas que não são mães ainda, mas que querem ser, elas ficam, nossa, Lu, mas o que mudou e tal? Ah, eu vejo a fulana, tá sempre estressada, tá sempre... não tô falando isso pra comparar ninguém, tá? Mas eu acho que o jeito que você leva outras esferas da sua vida é o jeito que você vai levar a maternidade, ou você tende a levar a maternidade. Então eu tenho um perfil mais organizado, eu sou capricorniana, né? Então eu sou super racional, certinha, organizada. Eu, assim, em várias esferas da minha vida eu sou desse jeito. Então na maternidade eu sou assim também. Prática, nossa, quer fazer? Vamos, não sei o quê, pode, não pode, não. Eu não, sabe assim, eu sou muito decidida, muito... Então, na minha experiência, de novo, isso é muito pessoal, né? Não tem nada a ver com o que você pode, né, ter de experiência, mas na minha visão é que a gente leva muito, né, a maternidade do jeito que a gente é em outros aspectos da vida. Faz todo então, sentido. Eu acho que isso pode até tranquilizar quem tá preocupada, assim, ai, nossa, como vai ser? Porque se você é assim com outras coisas, é muito provável que você seja assim também com a maternidade. Claro que tem vários fatores, né? Não vou nem entrar nessa esfera de rede de apoio, né? Meu marido né, ele é super participativo, eu tenho ajuda em casa, então, claro, eu tô falando isso muito da minha realidade, né? Da minha experiência. Legal. Mas eu acho que faz todo sentido isso. Bom, pra gente ir finalizando aqui, eu tenho uma pergunta final. O que você diria para uma pessoa que quer trabalhar com pesquisa de tendências? O que funcionou para você? Perfeito. Eu acho que tem várias... Na verdade, não existe uma... Apesar de que existem cursos, né, de cool hunting, de formação ali de pesquisa de tendências, isso sempre tem, isso é sempre bom ter como bagagem. Mas eu acho que é uma área que, na verdade, não existe uma formação, um pré-requisito específico, né? Eu já vi gente que já veio do background de moda, trabalhando com isso. Eu já vi gente como eu, de comunicação, publicidade, marketing, trabalhando nessa esfera. Eu já vi gente da área de finanças que começa, né, a ir para uma parte mais de analítica até, de pesquisa de tendências, administração. Então, eu acho que hoje em dia as carreiras são muito multifenizadas, que a gente chama, né? A gente começa trabalhando com uma coisa, depois pega a experiência em outra, e quando você vai ver, você já tá fazendo aquilo. Então, eu acho que algo que sempre ajuda acho que até como um perfil mesmo, né? Assim, mais de qualificações ou aptidões pessoais, é você ser uma pessoa curiosa, é uma pessoa que é interessada, que né, não é só sobre, eu sempre gostei de pesquisar lugares para viajar e tal. É isso também, mas eu acho que é você, sei lá, ser uma pessoa que tem... Nossa, agora tá me vindo à cabeça, né? Eu não tinha pensado nessa resposta antes, mas eu acho que é você ser uma pessoa com um bom relacionamento interpessoal, pessoa que é interessada no outro. Eu trabalho numa área que é muito sobre ouvir o cliente, sobre entender, sobre conversar. Então eu acho que tem que ser uma pessoa que gosta de gente, que gosta, que, né, você vai pesquisar comportamento, você tem que gostar disso, tem que ir atrás disso, ter acesso às coisas, né? Hoje é mais fácil, né, você... Né, ver um documentário, pesquisar alguma coisa na internet. Então eu acho que você é uma pessoa essencialmente assim curiosa, acho que ajuda muito assim nessa área. Eu acho que a língua também é algo muito importante, né? Saber falar inglês ou espanhol, sei lá. Porque Sim. Enquanto o Elon Musk não faz aquele aparelhinho lá para traduzir simultaneamente tudo,
Eu acho muito importante, porque tem vários materiais legais, interessantes, né, que a gente pode pesquisar. E também, caso a pessoa tenha a possibilidade de viajar, eu acho sempre legal. Eu acho importante, né, a comunicação. Eu não Sem trabalho com dúvida. isso, mas estou aqui dando uma dica a mais. Não, sem dúvida, e é bem pontuado, assim, a questão da língua, né, a gente ainda é muito dependente de conteúdo em inglês, dependente que eu digo, assim, as grandes publicações, os eventos, geralmente, né, são em inglês, né, então eu acho que isso ajuda muito se você tem não só a vivência, né, mas se você fez um curso, se você sabe interpretar texto, ler, né, especialmente. Então, acho que sem dúvida sim, né? O inglês ainda é bem necessário. Maravilha. Luísa, eu sei que você tem uma vida aí muito maravilhosa por trás das câmeras, né, com a sua baby, então eu vou te agradecer pela sua participação. Adorei nosso papo. E eu também. muito obrigada. Espero que você aproveite o restinho do seu dia aí com a sua filha. Obrigada, Mari, de verdade, assim, adorei o papo também. Como eu te falei, né, eu tenho que ficar um pouquinho agora com a minha bebê, porque a gente fica se revisando. Tava até falando, né, acabei de sair do banho, me arrumei, então assim, a vida de mãe é isso. E vamos lá, mas de novo, adorei participar, obrigada pelo convite. Espero ter ajudado, né? Muito. Não sei se alguém, sei lá, se beneficiar desse papo, até quiser conversar mais comigo, Mari, se quiser passar o meu Instagram, enfim. Eu deixo fechado porque é pessoal, né? Da minha família, tem muita coisa pessoal, mas. Dá pra mandar mensagem mesmo que o perfil é fechado. Então, se alguém quiser mandar alguma mensagem pra Luísa, manda lá. Sim, que eu vou colocar na descrição. Eu respondo. Porque eu acho que super. Muita gente que não sabe disso, que mesmo que o Instagram é fechado, também dá pra mandar mensagem, né? Sim, dá, sim. E eu respondo, tá? É só por uma questão, eu deixo fechado porque eu tenho foto da minha filha, da família e tal, que às vezes a gente não quer deixar aí aberto. Ai, adorei muito e muito obrigada novamente. E pra quem quiser mandar mensagem pra mim, pode mandar pelo meu Instagram, que é @moda na mochila, ou pelo meu Instagram pessoal, @marianazelima. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Beijinhos e até a próxima. Obrigada, tchau!